conseguindo ver aqui, né? Agora tô. Uhum. Ok. Bom, eu coloquei meu nome aqui, mas tem também aí o nome do Marcelo, o nome do Paulo, da Dani e da Juliana, e agradecer eles terem topado participar. Eles que estão se tornando lideranças aí na pesquisa de atenção primária em Florianópolis, né? Essa primeira pergunta aqui, a gente já discutiu um pouquinho, né? Mas essa última aqui não. Qual foi o último artigo científico que vocês leram? O pessoal que está aí na liga, eu sei que vocês têm lido bastante coisa, mas o que vocês leram por último aí? Quem leu algum artigo interessante que queira compartilhar com a gente? Eu vou descompartilhar para ouvir vocês. Leu algum artigo interessante? Pode ser qualquer um, gente. Não é o último que eu li, mas é um relacionado a EPS, que eu li na semestre passado, para fazer um trabalho de narrativas comparadas. A gente leu um sobre práticas alternativas numa unidade básica de Campinas. E foi bem interessante ler, ver como é que é essa inserção, como os usuários, né, do sistema de saúde queriam essas práticas alternativas, né? E foi bem interessante, eu gostei bastante. Uhum. Mais um exemplo. Eu li alguns artigos, não sei dizer agora qual que foi o último, porque para conseguir ajudar na escrita do artigo da pesquisa que eu estou participando, eu tive que ler vários artigos sobre homeopatia na Covid, sobre epidemiologia da Covid, então eu acabei lendo alguns, assim, sobre distribuição Tam, em sexo, idade. também um artigo envolvendo práticas integrativas, assim como esse que a Júlia contou, né? Alguns sim, os que eram relativos à homeopatia sim, mas eu li vários sobre, que era realmente sobre a característica da doença, assim, e fatores Tá, de risco. entendi. Deixa eu compartilhar de novo, então. Ok. Qual experiência vocês têm? Já foi falado? O último artigo que vocês leram? E aqui tem uma questão que é a seguinte: algumas perguntas vocês trouxeram aí no início, né? Como tem coisas que eu vejo de pesquisa em certos cenários, aí na atenção primária, como é que isso funciona, né? Mas tem várias perguntas de pesquisa que aparecem na nossa cabeça quando a gente está trabalhando, está estudando, está na frente dos pacientes, né? Quanto mais envolvimento a gente tem com a prática, mais isso daí aparece, né? Eles aparecem em encontros clínicos, em discussões de caso, em equipes, por exemplo, eventos adversos com o paciente, né? Perguntas do tipo, por que isso aconteceu com o meu paciente? Por que essa droga não funcionou para o meu paciente? Preciso realmente pedir um determinado exame? Essa intervenção vai realmente fazer diferença para o meu paciente? Como posso facilitar o acesso de pessoas a métodos contraceptivos, por exemplo? Aí pegando uma pergunta um pouco mais prática, mais concreta, né? E essas perguntas elas aparecem da forma mais variada quando a gente está trabalhando, está frente aos pacientes, está fazendo o nosso trabalho, né? Geralmente, o que acontece com essas inquietações, com essas dúvidas que aparecem na minha cabeça? Elas não são perguntas de pesquisa propriamente, mas elas são grandes inquietações, né? E geralmente acontece isso daqui. As inquietações vêm e depois as inquietações vão embora, né? Do mesmo jeito que elas chegaram, elas vão indo embora. Porque a vida passa, a vida vai acontecendo coisas, de repente você chama um outro paciente, de repente é hora de almoçar, e de repente já tem outros pacientes de tarde para ver, né? E às vezes a gente pensa, poxa, seria muito legal se tivesse uma pesquisa que pudesse estudar como prover melhor acesso a contraceptivos entre os meus pacientes. Mas isso pode passar, pode acabar sendo algo do tipo, poxa, que difícil que é, seria difícil, seria muito bom que tivesse, mas pode ser muito difícil de fazer. Né? Tudo começa aqui, tá? E aqui eu vou passar para vocês uma ideia de uma anatomofisiologia aí da pesquisa, né? Mas principalmente anatomia, tá? Uma anatomia da pesquisa. Depois eu mostro para vocês do livro onde eu tirei isso daqui. Tudo surge com uma grande dúvida, uma grande inquietação, uma grande ideia na cabeça, né? Poxa,
Bem que a gente podia fazer o acesso a contraceptivos ser mais fácil, né? Tem tanta grávida, tanta adolescente grávida aqui na área do trabalho, por exemplo. Isso tudo vai gerar uma questão de estudo, tá? Questão de estudo que não é uma questão de pesquisa, mas uma questão de estudo, no qual eu vou ver quais são as lacunas de conhecimento que tem sobre o tema, quais são os temas que são abordados nessa área, contracepção, adolescência, direito à saúde, direito a serviços, né? Quem já estudou o tema, será que existe alguma revisão sistemática sobre esse tema, sobre formas de fazer com que contraceptivos cheguem de uma forma mais fácil para os pacientes, né? Então, eu vou estudar o tema, vou me apropriar do tema, né? Eu vou conhecer mais o tema e me tornar um expert nesse tema, digamos assim, né? Vou me apropriar do tema. E disso passa para uma segunda etapa, que é essa questão de estudo passar a ser uma questão respondida, ser uma pergunta de pesquisa. Tá? Eu levanto hipóteses desse estudo, elas podem ser qualitativas, podem ser quantitativas. Tá? Essa pergunta de pesquisa, ela tem que ser uma pergunta respondível. Tá? Eu tenho que conseguir responder essa pergunta. E aqui tem esse acrônimo que é o SMART, né? O SMART é o S de específico, é o M de mensurável, é o A de alcançável, R de realista e o T de temporizado. Tá? Então, todo projeto tem que ser smart, mas uma pergunta de pesquisa também tem que ser smart. Tá? A pergunta de pesquisa ela tem que ser smart, ela tem que ser bem específica sobre um objetivo específico, tem que ser mensurável, alcançável dentro de um prazo de tempo, que é o T, e tem que ser relevante ou realista. Né? Isso vai vir do resultado do meu estudo na literatura e também de confrontar o mundo que eu estou vendo, né? Da onde veio essa minha pergunta, o mundo onde eu vivo, onde eu estou trabalhando. Né? Isso tudo vai gerar depois, então, um estudo, e essa flecha aqui embaixo que eu coloquei, entendam que aqui tem toda a pesquisa, tá? Que eu não estou colocando aqui. Aqui tem uma metodologia, tem um desenho de quem é a população de estudo, tem um cálculo amostral, tem uma forma de coletar dados, tem análise de dados e formas diferentes de analisar os dados, até chegar aqui no achados do estudo, tá? Dentro desses achados do estudo, eu tenho verdades dentro do meu estudo. Tenho verdades que dizem, por exemplo, sobre contraceptivos, né? Eu posso, de repente, elaborar uma intervenção dentro da minha unidade de saúde para facilitar o acesso a contraceptivos para jovens, por exemplo. Essa intervenção pode ser algo do tipo, eu tenho uma cartilha, por exemplo, que eu posso fazer num papel impresso que todo adolescente, homem ou mulher, que chega na unidade de saúde, tenha mais do que 15 anos, por exemplo, seja abordado por um agente comunitário e essa cartilha seja apresentada, por exemplo. Uma folha de papel, uma brochura, uma filipeta, assim, um flyer, né? Falando sobre, de repente, métodos contraceptivos e falando que tem ali na unidade de saúde, por exemplo. Tá? Eu vou fazer um estudo e eu vou analisar se isso teve efeito para, por exemplo, diminuir gravidez indesejada na adolescência. De repente isso pode diminuir, eu vou ter um desenho, posso fazer um ensaio clínico, posso fazer um desenho de um quase experimento, por exemplo, aplicar em algumas unidades e não aplicar em outras e observar a evolução do número de jovens grávidas, por exemplo. Tá? Eu tenho verdades dentro desse estudo que dizem respeito a quê? Dizem respeito à forma que eu desenhei a intervenção, dizem respeito à forma como eu fiz a amostragem da população, dizem respeito aos cálculos estatísticos que eu usei, tá? Ao estudo dentro dele mesmo. Isso se chama validade interna. Né? E aí eu vou ver se os achados corroboram a hipótese que eu estou estudando. Tá? Eu vou ver a minha hipótese que eu escrevi aqui, e eu vou ver se os meus achados corroboram as hipóteses que eu tenho. Isso é a validade interna. Tá? Depois disso, esse meu artigo volta para a literatura, essa mesma literatura que eu estudei aqui do lado esquerdo, questões de estudo. E o meu artigo vai conversar com a literatura de onde eu parti. Então, ele vai ter uma repercussão dos achados do estudo junto à literatura de onde ele veio, junto aos outros artigos que já foram publicados antes.
Os achados que eu tenho aqui, eles corroboram o que já foi encontrado na literatura? Ele vai de encontro ao que foi encontrado ou ele encontra coisas muito discrepantes? Em que forma ele contribui para a literatura? Que informação que ele traz que agrega novos dados, novas informações? Isso é a validade externa. Ou o quanto do que eu estou encontrando na minha unidade de saúde aqui em Florianópolis ou nos centros de saúde onde foi feito esse estudo aí que eu brinquei agora, o quanto disso é válido, por exemplo, para Palhoça, o quanto do meu estudo é válido para Curitiba, para Porto Alegre, as duas outras capitais do Sul, o quanto disso aqui vale para Manaus, por exemplo, ou para outra capital em outro país. Então isso é validade externa. E por último, a repercussão dos meus achados no universo. De repente, isso vai poder fazer uma mudança de prática, vai virar uma lei, vai virar uma política pública. Isso vai gerar novas questões a serem estudadas. Por exemplo, se a minha intervenção que eu fiz lá embaixo, ela foca em mulheres, será que eu fazer uma intervenção que foque também em homens pode ter um efeito aumentado? Né? Isso é uma nova questão de estudo. Então, aqui em cima eu tenho dúvidas e verdades no universo. Aquilo que a gente, por onde a gente navega todos os dias. Isso leva a verdades na literatura e no meio acadêmico, que é esse segundo nível aqui. Tá? Aqui a gente tem valores, a gente tem risco relativo, a gente tem conceitos que já estão definidos, abstrações e tal. E aqui eu tenho desenhos de estudo, metodologia empregada aqui embaixo, do que eu falei no final para vocês. Isso chega nos resultados e volta, né? Volta para o meu estudo como validade interna. O que eu encontrei, o quanto disso eu posso afirmar com verdade que a metodologia dele sustenta. E o quanto disso que eu encontrei pode voltar para a literatura como uma nova contribuição. E o quanto disso pode voltar para o universo como uma mudança de prática, como novas perguntas de pesquisa. E assim, dessa forma, a gente tem um circuito do que acontece na pesquisa, tá? Para a formulação de pesquisa. Quero perguntar para vocês uma coisa. Dessas etapas aqui, o que vocês acham que é a etapa mais difícil de todas? A etapa mais trabalhosa? Acho que talvez o que me parece assim ser mais complicado seria a parte da repercussão dos achados no universo, porque ele deixa de envolver somente o meio científico e quem fez aquele trabalho, quem vai analisar aquele trabalho, mas passa por uma questão de população, de política pública, de política. E eu acho que talvez seja um pouco mais complicado, porque a quantidade de pessoas afetadas nessa parte, ela é maior, assim, ela parece que alcança mais gente. Faz sentido, porque aqui tem uma questão muito importante de comunicação, né? Eu sei que vocês já tiveram aí algumas oficinas da liga de vocês que envolvem comunicação clínica dentro da consulta, mas aqui tem uma questão de comunicação científica, né? Isso vocês viveram muito dentro da pandemia agora, né? Como comunicar, como informar o público, né? Então, é isso que acontece nessa última etapa. Isso aqui realmente é algo que não é fácil, né? Mas tem algo que é presente na rotina de todos vocês e tem a ver com uma daquelas primeiras perguntas que eu fiz, que é qual foi o último artigo que você leu, né? Então, aqui tem uma questão que, assim, questões de estudo, eu estudar o tema que estou em dúvida, ele concentra aí muito dos nossos esforços. Aqui está 90%, mas assim, a maioria do esforço é ler o que já foi visto, ler o que já foi encontrado. Dentro disso aqui vocês podem colocar tudo que é revisão sistemática, revisão de escopo, revisão narrativa, que sumariza evidências e conhecimento publicado. Tá? Não é à toa que existe todo um universo de revisões sistemáticas que tem como objetivo exatamente isso, é sumarizar produção científica. Tá? Vou passar um pouquinho para frente. Então, aqui esse gráfico que vocês devem conhecer, que é o da direita, esse mais colorido, o The Ecology of Medical Care. Eu acredito que já tenha sido apresentado para vocês. Né? Tem o estudo do White, que foi feito nos anos 60, tem o estudo do Green, que é esse aqui, publicado em 2001. Né?
Então, a gente tem o quê? De 1.000 pessoas que procuram o sistema de saúde, 800, 750 em um mês, tem algum tipo de sintoma, alguma alteração no corpo. 327 consideram procurar algum tipo de serviço, 217 vão visitar um consultório do médico, 65 vão fazer alguma consulta em algum outro médico complementar, alguma terapia alternativa complementar, né? 21 vão acabar indo para uma consulta no hospital em ambulatório, 14 vão receber algum tipo de serviço em casa, 13 vão à emergência e menos de um vai ser hospitalizado em algum hospital acadêmico, assim, né? Vai ser hospitalizado. Na pesquisa tem algo parecido. Então, aqui o primeiro de todos, está no equivalente a 1.000 pessoas, é ler artigos. Read research articles. Tá, mas isso não é bem pesquisa. É. Primeiro recado, então, dessa atividade é que ler artigos científicos é pesquisa. Tá? Manter-se informado é pesquisa. Estudar é pesquisa. Critical appraisal, fazer uma análise crítica sobre um determinado tema. Fazer uma revisão de um certo tema e fazer uma análise crítica, no qual você se coloca como dando opinião sobre aquilo. Né? Participar de guidelines, por exemplo, fazer relatos de caso, estudos que envolvam quality improvement, melhoria da qualidade. Depois eu posso contar de uma pesquisa que eu estou envolvida com isso aqui, que é bem interessante. Alguma descoberta clínica, redes de pesquisa baseadas na prática, pesquisa profissional e, por último, lideranças nacionais e internacionais. A gente vê artigos aí publicados no BMJ, no JAMA, no New England, mas que estão aqui nessa pontinha, né? Mas todos os pesquisadores que estão aqui na pontinha estão fazendo todo esse trabalho do quadradão grande aqui também, que é ler artigos, tá? É ler artigo científico. Basicamente, o estudo sobre o tema de pesquisa deve responder as seguintes perguntas. Tá? Quais são as evidências sobre o tema? Isso aqui eu estou falando daquilo que é a leitura de artigo. Tá? Quais as evidências que nós temos sobre o tema? Quais as metodologias empregadas nos estudos anteriores? Como é que foram feitos os estudos anteriores? Quais são as opiniões do meio acadêmico sobre o tema? Revisões sistemáticas, revisões de escopo, livros publicados. Quem são os principais autores de um tema? E muitas vezes vocês vão acabar encontrando que tem autores que acabam focando ou desenvolvendo uma carreira em cima de um tema específico, né? Barbara Stafford, por exemplo, que era pesquisadora da atenção primária, né? Desde quando o tema está sendo estudado no meio acadêmico? Existem opiniões divergentes? Então, essas são perguntas importantes para fazer quando eu estou levantando literatura, né? Organizando a leitura dos artigos que estão sendo produzidos por aí, tá? Para eu poder formular melhor as minhas perguntas de pesquisa. Para não chover no molhado, para não fazer coisas que são muito fora do que é feito por aí, para o meu estudo não perder força por não aplicar metodologias que já são consagradas, por querer inventar uma metodologia nova quando não precisava. Então, tudo isso aqui é importante. E isso não é pouca coisa. Tá? Isso é a maior parte do trabalho de fazer pesquisa. Tá bem? Então, agora, nesse ponto, vocês todos já estão sabendo que vocês também são pesquisadores. Tá? Vocês não tem como incluir vocês fora disso. Todos vocês leem artigos científicos e perseguem essas perguntas aqui. E isso é fazer pesquisa. Tá? Qual a diferença, então, entre pesquisa qualitativa e quantitativa? Vamos pegar essa pergunta aqui primeiro. Né? Pesquisa qualitativa e quantitativa, a diferença entre as duas é basicamente a seguinte. Pesquisas qualitativas, elas procuram explorar um universo através de algumas perguntas, que são, por exemplo, como, de que forma, para quem, por quê. Enquanto que pesquisas quantitativas, geralmente, elas testam uma hipótese através de um teste estatístico, por exemplo, né, de teste de hipóteses, comparando populações, por exemplo, ou, no caso de um estudo descritivo, fazendo a descrição, por exemplo, de prevalência de acordo com a população, descrevendo uma população, por exemplo. Né? Censos fazem isso, estudos como a PNS no Brasil faz isso, por exemplo. Né? Aqui é algum exemplo de pesquisa quantitativa, por exemplo. Né? Tem uma hipótese nula, não existe diferença nenhuma entre médias aqui, por exemplo, tá? Nesse gráfico aqui da esquerda do azul e do vermelho. E a hipótese alternativa é sim, existe uma diferença. E aí eu vou testar a hipótese nula
Se eu rejeito a hipótese nula, eu fico com a hipótese alternativa de que existe uma diferença. Eu digo, olha, a média aqui, vamos pegar, por exemplo, média dia de melhora de sintoma, por exemplo, no caso do estudo que você estava participando lá com homeopatia para os pacientes com Covid, né? Tem uma diferença na média de dias, eu posso dizer que teve uma diferença significativa no tratamento, por exemplo. Tá? E aqui, uma coisa interessante que é a ideia de combinar os dois, combinar pesquisa quantitativa com pesquisa qualitativa. Isso se chama métodos mistos de pesquisa, ou desenhos mistos de pesquisa, Mixed Method Designs em inglês. Tá? A ideia é que justamente eu possa ter algo, esse aqui principalmente, que é a ideia de triangulação de informações. Eu busco uma informação quantitativa e eu corroboro essa informação quantitativa com dados qualitativos. Eu faço um estudo olhando diferenças quantitativas entre populações e depois eu exploro isso de forma qualitativa para encontrar as explicações dessa diferença. Então, a informação de um método corrobora o outro método e com isso eu consigo maior robustez dos resultados. Complementaridade das informações. Dados quantitativos, geralmente, eles mostram um número, mostram uma quantidade, mas eles contam muito pouco a história, eles explicam muito pouco do porquê que as coisas acontecem. Enquanto que pesquisa qualitativa consegue ilustrar, consegue trazer mais clareza para detalhes e contar uma história. Tá? O development aqui é a ideia justamente de eu poder começar com uma metodologia qualitativa, por exemplo, dela criar um questionário quantitativo, coletar informações quantitativas e depois voltar para a informação qualitativa para explorar os achados que eu tive anteriormente. Então, isso é uma forma muito interessante de poder misturar metodologias quantitativa e qualitativa. Tá? Deixa eu dar mais uma aqui. Esse. Conceitos rápidos para a gente avançar. Viés, acredito que todos vocês já ouviram falar disso. Quem teve aula de epidemiologia, teve estatística, já deve ter visto isso daqui. O que é viés, bias em inglês, né? Tem vários nomes para viés, mas basicamente eles são dois somente, tá? Dois tipos de viés. Um deles é o viés de observação, também conhecido como viés de aferição. E o outro é o viés de seleção, conhecido também como viés de recrutamento, tá? Tem vários subtipos de vieses, mas eles sempre vão ficar englobados nesses dois tipos acima. O que é o viés de seleção? Eu vou fazer um estudo, por exemplo, aquele estudo que foi feito no começo da pandemia, quando quiseram estudar sobre a prevalência lá na Califórnia. E eles fizeram um estudo divulgando no Facebook, divulgando por e-mails particulares enviados para pessoas, de que eles estariam fazendo um teste gratuito de sorologia da Covid num drive-thru numa determinada localidade da cidade, uma determinada localização da cidade. Com isso, pessoas muito preocupadas com o Covid, por exemplo, se autoselecionaram para ir até o drive-thru. Pessoas que têm carro, por exemplo, pessoas que têm melhor renda, por exemplo. Tá? Então, eu seleciono pessoas diferentes para fazerem o teste. Então, isso foi o viés de seleção que aconteceu naquele estudo. O viés de observação é basicamente eu utilizar uma forma de aferição que não é adequada, eu utilizar uma régua de aferição que não está bem calibrada. Eu medir coisas de um jeito que não se mede, ou são inespecíficos, por exemplo. Isso vocês podem fazer um paralelo com consulta clínica, por exemplo. Eu fazer uma pergunta que é muito inespecífica para o paciente, ele vai ficar com dificuldade de responder e eu não vou conseguir ter informações adequadas sobre aquilo, sobre o que eu estou querendo explorar. Então, viés de observação. Acontece se usarmos um instrumento de aferição que seja mal calibrado, impreciso, que capture o efeito de forma distinta entre a população exposta e a população não exposta. Tá? Perguntas indutoras em consulta médica ou nosso pré-julgamento antes da consulta começar, baseada na aparência do paciente, por exemplo, é um viés de observação, um viés de aferição. E o viés de seleção ou de recrutamento, quando os critérios de inclusão e exclusão da amostra privilegiam pacientes expostos ou não expostos. Um médico que privilegia consultas em saúde mental, por exemplo, porque ele tem uma predileção para pacientes que têm questões de saúde mental. A avaliação do governo federal baseada em número de postagens nas mídias sociais, por exemplo.
né? Aqui eu tenho uma seleção de pessoas que usam mídias sociais. Eu não uso, eu não gosto, e minha opinião sobre o governo federal não está lá contada, né? Eu não fui selecionado, não fui recrutado aqui. E aí, por último, tem um conceito que é o confundimento. Tá? Esses 3 conceitos são bem importantes. O que é viés de seleção, o que é viés de observação, e, por último, o que é confundimento. Confundimento se chama confundimento, não se chama viés de confundimento. Tá? Confundimento, ele é basicamente o seguinte: ele é um fator que ele está relacionado tanto à exposição que eu estou estudando, quanto ao desfecho. Exposição, eu tenho aqui, por exemplo, fumo cigarro. Desfecho, eu tenho câncer de pulmão. Tá? Então, o desfecho do câncer de pulmão está relacionado com fumar cigarros. Tá bem? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma exposição que é tomar café, e como desfecho eu tenho fumar cigarros, desculpa, como desfecho eu tenho câncer de pulmão, eu posso encontrar uma associação entre tomar café e câncer de pulmão. E eu vou dizer que, olha, tomar café é um fator de risco para que você tenha câncer de pulmão. O que acontece é um confundimento que distorce a associação entre o café, que está aqui na exposição, e o desfecho, que é o câncer de pulmão. Esse confundimento aqui seria fumar cigarros. Eu fumo cigarro, o meu risco de tomar café e ser um grande tomador de café, digamos, é maior. Então, pessoas que fumam cigarro bebem mais café do que pessoas que não fumam cigarro, por exemplo. E aí sim eu tenho a verdadeira causa, que é eu fumar cigarro vai causar pneumonia. Desculpa, pneumonia, câncer de pulmão. Tá? E só que com isso, se eu olhar parcialmente, tá, com confundimento, eu vou ter a ideia, eu posso ter uma ideia errada, confundida, de que o café leva ao câncer de pulmão. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por exemplo, consumo de álcool levando à doença arterial coronariana. Se eu for medir, eu vou ver que pessoas que maior ingesta de álcool têm maior risco de doença coronariana. Quando, na verdade, o principal fator aqui é o cigarro. O cigarro, sim, é o principal causador de doença arterial coronariana, mas pessoas que fumam mais cigarro têm um consumo de álcool maior, por exemplo. Então, o cigarro ele estaria ligado tanto à exposição quanto ao desfecho, tá? De forma igual. Tá? Ele que seria o verdadeiro causador. Por exemplo, terapia de reposição hormonal sendo relacionada com o infarto do miocárdio. Isso nos anos 2000 tinha-se uma ideia, quando começou a ser bastante popular a terapia de reposição hormonal para mulheres pós-menopausa, né? Surgiu uma ideia, alguns dados mostrando que a terapia de reposição hormonal ela seria protetiva para infarto do miocárdio. E aí eu lembro de ter aulas, por exemplo, eu me formei em 2004, né? De ter aulas falando sobre isso, um fator protetor que a terapia de reposição hormonal teria sobre o infarto do miocárdio. O que acontece, na verdade, eram mulheres que tinham maior autocuidado. Geralmente essas mulheres que cuidavam mais da sua saúde, que tinham uma dieta mais regulada, mais cuidada, que controlavam melhor o peso, que cuidavam melhor da saúde, faziam ginástica, atividade física, eram ativas, elas eram mulheres que procuravam a TRH com maior frequência, como um sinônimo de cuidar melhor da sua saúde. E eram mulheres que estavam já sob um risco menor de infarto. Então, o verdadeiro fator de proteção não era a TRH, mas sim mulheres que cuidavam melhor da sua saúde. Então, isso também é um exemplo de confundimento. Vamos pegar um outro exemplo, meritocracia. Vamos partir para uma questão mais de social aqui, né? Tá? Então, eu tenho, por exemplo, dedicação, muito estudo, boas notas na escola. Tá? E é isso levando a eu ter um diploma, um bom emprego, melhor salário. Na verdade, eu ter uma família estável, ter acesso a livros na infância, ter acesso a melhores escolas, ter uma infância protegida de violência e eu ter segurança alimentar durante a minha infância, está relacionado diretamente a ter melhor dedicação, muito estudo, boas notas na escola. E também está me levando a ter um bom diploma, um bom emprego, melhores salários no futuro. Né? Então, isso seria uma causa distal. Na verdade, não é a dedicação que está levando ao ter um bom diploma, a ter um bom emprego, melhores salários. Então, tem alguns exemplos que a gente pegou de exemplos mais clínicos aí, como o TRH, por exemplo, mas também questões sociais. Então, esse universo do confundimento que eu falei para vocês, o conceito, ele é importante para as ciências sociais, para as ciências biomédicas, para a epidemiologia, para a saúde pública, para a psicologia, para todas as áreas,
para pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? Então, ele poderia ser aqui uma causa distal, mas também um confundidor, né? Ganhar a vaga no emprego porque eu conheço seus pais, né? Bom, vamos passar para um exercício. Eu pensei aqui em fazer o seguinte, abrir rapidinho para perguntas. A gente viu alguns conceitos, vamos resumir em 3. Viés de seleção, viés de aferição e confundimento. E a gente viu um pouco o que é essa anatomia da pesquisa. Eu achei bem importante mostrar para vocês, primeiro, que ler artigos científicos já é pesquisa, e que todo aquele caminho ali que a gente faz para a condução da pesquisa, ele é bastante longo, né? Depois a gente viu o que é uma pergunta qualitativa, o que é uma pergunta quantitativa e o que é pesquisa de métodos mistos, né? E depois a gente viu o viés de seleção e viés de aferição e depois confundimento, tá? Basicamente é isso para a gente poder fazer, de repente, uma dinâmica. Queria abrir primeiro para perguntas para o público, e daí a gente, de repente, a gente divide em grupo, não sei. Prof, Oi, Júlia, queria fala. perguntar se essa questão do tratamento precoce da Covid foi uma situação de confundimento. Boa pergunta. O que em específico com relação ao tratamento precoce? Tipo, a questão de confundirem, talvez, que a pessoa podia não fazer nada e ter um bom prognóstico, e se ela tomasse remédio, ela também teria um bom prognóstico, assim, tipo, nessas duas situações, assim, teria esse confundimento. Vamos pensar. Que foi uma confusão, foi, né? E para muita gente ainda é uma confusão. Mas será que isso é confundimento? Será que isso é viés de seleção? Ou será que é viés de aferição? Ou de repente pode ter os 3 aí, Júlia. O que poderia ter, por exemplo, de viés de seleção? Naquele exemplo que eu dei lá do estudo da Califórnia, teve um viés de seleção bem evidente. Mandaram um e-mail para a pessoa, isso virou um escândalo internacional, porque tinha cientistas ali muito, muito, muito eminentes envolvidos. Enviar e-mail para a pessoa individualmente, convidando ela para vir fazer o teste, eu tenho que ter certeza de que todo mundo tem a mesma chance de ganhar aquele e-mail. Então é viés de seleção. Teve aquela rede Prevent Senior Prevent, alguma coisa assim de São Paulo, que eles fizeram, tinha videozinho no Instagram, no Facebook, TikTok. Olha, nossa rede aqui. Eles queriam vender plano de saúde, na verdade, né? Às vezes falaram, não, estamos fazendo aqui um estudo de um protocolo do tratamento precoce. Vem aqui e tal. Era meio que uma isca para vender o plano de saúde deles, né? Mas é viés de seleção, tá? Que aconteceu lá. Viés de aferição seria o quê? Eu não medi, por exemplo, lembra daquele francês, daquele Didier Raoult, que ficou bem famoso, aquele francês maluco da cloroquina, que foi o primeiro que ficou fazendo o maior alarde com a cloroquina? Ele não mediu as coisas direito. Ele pegou os pacientes que ele achava que ele tinha que medir, então ele já achou que medir certos pacientes era melhor, ele selecionou os pacientes, mas também ele não mediu os eventos que eram importantes. E depois ele foi numa outra enfermaria para pegar os casos de comparação por conveniência. Então teve um viés de seleção grande, mas também viés de aferição. Ele considerou certas medidas que não eram lá das melhores. No caso do que você falou, que é o principal confundimento, digamos, fisiologia do corpo, resposta imune do nosso corpo é responsável por melhorar o indivíduo e torná-lo curado da Covid, né? Eu usar cloroquina, no caso, isso vai modificar, vai me melhorar? O que aconteceu foi não, eu acho que foi mais seleção e aferição, Júlia, porque o que aconteceu é que eles selecionaram todo mundo como se fossem pessoas
em risco de morte pelo Covid, né? Quando, na verdade, a maioria das pessoas não é, né? Como a gente sabe hoje. Não sei, Marcelo, Juliana, Paulo, Dani, vocês acham que, de repente, pode ter confundimento aí no meio? Eu acho que confundimento no sentido leigo da palavra, assim, das pessoas confundirem que o tratamento teria eficácia, sendo que né, teria essa questão de que provavelmente melhoraria sozinho. Mas não confundimento no sentido de pesquisa, até porque eu imagino que a maioria dos tratamentos tenham sido feitos com placebo, né? E daí teria que verificar como que foi essa questão do placebo, né? Ainda tem isso, né? É um placebo ativo, é um placebo que não é ativo, tudo. Então, daí eu imagino que nessa situação não teria o confundimento, né? Se você começasse a dar para as duas pessoas, né, ao mesmo tempo. A definição de confundimento, Júlia, talvez não tenha ficado claro quando eu expliquei, mas é um fator que está associado diretamente, de forma independente, ao que você está considerando como exposição e ao que você está considerando como desfecho. Tá? Que, na verdade, que não são a relação verdadeira. Tá? Então, a relação verdadeira é desse fator de confundimento aqui que está causando o evento. Eu fiquei pensando assim, se, por exemplo, não pensando no ensaio clínico randomizado que a gente tem em placebo, né? Mas se você estuda pessoas que resolvem tomar um tratamento, que resolvem não tomar, talvez as pessoas que busquem um tratamento precoce são pessoas que se cuidam um pouco mais, que se preocupam um pouco mais com a saúde, não sei. E daí poderia ter esse confundimento, assim. Ou, por exemplo, as pessoas que buscaram um tratamento precoce acabaram, sei lá, monitorando a oximetria, enfim, fazendo alguma coisa que depois se mostrou benéfico, né? Não sei se seria confundimento. Porque, na verdade, eles sobreviveram mais por outras questões, não exatamente pelo tratamento precoce, mas outras questões que estão ali no meio, né? Tipo o que você falou do cigarro e do café. Maria Luísa, qual que é o nosso teto? Eu acho que a gente começou às 6h40, né? Acho que podemos dar 1 hora aí de encontro, até às 7h45, talvez? Acho que mais uns 15 minutos, né? Então tá. Outras perguntas do pessoal aí, de repente. Professor, quando eu vejo sobre viés, assim, às vezes eu sinto que só o ensaio randomizado duplo cego que vai ser uma boa fonte de evidência, assim. Como, em casos, tem como ter uma evidência forte com estudos que apresentam só essa correlação, ou não? Só se fizer um ensaio clínico vai ter uma evidência forte? Aí você está falando sobre níveis de evidência, né, Vitor? Aquilo de opinião de especialistas, ou de baixo para cima, né? Opinião de especialistas, estudos observacionais, quase experimentos, ensaio clínicos, depois cego randomizado, depois revisões sistemáticas e meta-análises, né? Essa pergunta tua, ela, por exemplo, ela responde muito bem para a pergunta do tratamento precoce. Né? Porque senão eu vou ter informações que são anedóticas, o sujeito, o que seria daí realmente um confundimento. Né? Todo mundo que tomou tratamento precoce, alardear que sobreviveu e, na verdade, quem não tomou não fala nada e fica olhando com vergonha e fala, puxa, que bobagem. Né? Mas daí o que aparece é muito mais as pessoas que usaram, por exemplo, e vou tirar evidências disso daí. Isso seria muito, muito equivocado e não dá realmente para tirar evidências disso. Aí, para falar de cloroquina e tratamento precoce que for, tem que ter realmente, mas para outras coisas, não, para outros tipos de pesquisa, não necessariamente você vai precisar de um ensaio clínico randomizado duplo cego. Para muitas coisas, você não tem como fazer um ensaio clínico randomizado duplo cego também, né?
E não é muito assim verdade de que isso é necessário para muitos procedimentos. Se eu pensar biomedicamente, para muitos procedimentos, sim, tá? Mas para coisas que vão além, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, por exemplo, sobre contracepção, adolescentes, gravidez na adolescência. Será que eu ter uma medida que tem a ver com comunicação e traduzir informação para chegar mais próximo das pessoas pode promover um uso seguro, consciente de contraceptivos e diminuir a quantidade de grávidas adolescentes com gravidez indesejada? Não daria para fazer isso de uma forma cega, né? Eu dar panfletos em que eu não sei o que está escrito ali dentro, não teria como, né? Mas o tipo de evidência que a gente vai ter daí, eu não sei se precisa ser algo assim num nível de rigor de pensar um determinado medicamento que vai aumentar em tanto tempo a sobrevida do paciente, assim, assado, com tal margem de segurança, em que você tem que fazer tudo isso, sabe? Então, acho que depende do cenário, depende do tipo de pergunta e pesquisa que você tem, Victor. Você tem algum exemplo em mente aí? Não, por exemplo, quando a gente falou ali da terapia de reposição hormonal e do infarto agudo do miocárdio, para outras, quando eu vou pensar, então, para todos os procedimentos, eu sinto que só o ensaio clínico que vai responder mesmo. E todos os estudos que vão apresentar só a correlação, eles podem estar errados, sabe? Depende. Isso que você está falando é algo que é bem, bem importante. Correlação não implica causalidade, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante, bem importante. Depende, tem formas e formas de fazer ensaios, né? E acho que é importante estudar. Isso é uma coisa que a gente não tem tanta tradição, principalmente na atenção primária, né? E a coisa fica muito no nível anedótico de um relato de experiência, como é que foi a experiência que a gente teve, não se testa, né? Mas não necessariamente um ensaio clínico duplo cego, randomizado, é o que vai trazer, porque às vezes não dá, né? Deixa eu ver. Não sei se vocês têm algum outro exemplo para dar. Fala aí, Dani, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Muitas vezes é antiético ou impossível conduzir um ensaio clínico randomizado, né? Então, em muitas situações, a melhor evidência que você vai ter não vai vir de ensaios clínicos randomizados. Assim, por exemplo, você estudar a exposição a pesticidas e câncer de pulmão. Você não vai poder, randomizar pessoas que vão ser expostas a um pesticida e pessoas que vão ser expostas a um soro fisiológico, entendeu? Nesse caso, provavelmente o que tu vai ter é um estudo de coorte que acompanhe pessoas que trabalham com isso e pessoas, um público semelhante que não tem essa exposição, enfim. Normalmente, quando a gente fala de tratamento, o melhor, eu acho que é um ensaio clínico randomizado, mas mesmo assim tem situações que não dá, né? Por exemplo, quando se fala de gestantes, muitas vezes é antiético usar não tratar ou usar um placebo ou usar uma medicação que ainda não se sabe se é segura, por exemplo, na toxoplasmose. Se você for pesquisar qual a melhor evidência de tratamento, não vai ter um ensaio clínico randomizado, porque você não vai escolher não tratar um grupo de gestantes sabidamente com toxoplasmose, né? Não vai escolher dar um placebo para essas pessoas. Então, provavelmente vai ser uma coorte retrospectiva, você vai buscar pessoas que fizeram tratamento e desfecho, ou pessoas que não fizeram tratamento e desfecho, né? Mas não deliberadamente vai ter um placebo nessa situação. Então, depende muito da sua pergunta de pesquisa, a tua melhor evidência talvez não seja um ensaio clínico randomizado. E também tem essa questão ética que a Dani falou, mas você pode ter um estudo de coorte para avaliar, por exemplo, isso que ela colocou, a relação de pesticida e câncer, mas que foi tão bem feito, não tem nenhum viés, que comparando às vezes com algum estudo, né, um ensaio clínico randomizado, mas é cheio de viés, pode ser que a coorte tenha um nível de evidência igual ou até melhor do que um ensaio clínico mal feito, em que você tinha uma seleção ruim, tinha uma ferição ruim.
Então, não necessariamente a gente vê, né, o melhor é ensaio clínico, depois coorte e tal, mas isso não é absoluto, né? Dependendo de um estudo bem feito de coorte, a melhor evidência que tu tem, e é uma boa evidência, é aquilo que vale a pena olhar. Eu estava procurando aqui, tem uma pesquisa que eu tô envolvido lá em Recife, que é uma pesquisa que é bem interessante. Essa dá para contar rapidinho como é. É uma pesquisa focada no cuidado de pacientes com diabetes, tá? Mas também com pacientes com múltiplas doenças crônicas. Tá? Que diabetes, ver um paciente com diabetes só é meio raro, né? É meio raridade. Geralmente eles têm várias coisas, né? Então, o estudo ele surgiu como uma demanda, tá? E de onde vem a pergunta de pesquisa, aquela grande inquietação. A inquietação era o seguinte: tem novos indicadores que vieram agora, de 2019, para pagamento por desempenho na atenção primária, para repasse de verba, financiamento para atenção primária. Esses novos indicadores se chamam Previne Brasil, é o nome, é um pacote de 7 indicadores. E um deles, que é o número 7, é um indicador que diz que da tua população de pacientes diabéticos, na tua equipe de saúde da família, você tem que ter 90% dessa população com pelo menos um exame de hemoglobina glicada solicitado no último ano. A hemoglobina glicada é o exame para monitoramento do acompanhamento desse paciente, para ver se esse paciente está com tratamento adequado, se os medicamentos e a terapêutica que está sendo feita para o paciente está controlando a diabetes. Tá? Bem, o que aconteceu? A prefeitura de Recife foi olhar esse indicador, né, que foram ver dos diabéticos quantos tinham o exame solicitado. E aí eles ficaram apavorados, vendo que eles não estavam atingindo a meta, estavam muito aquém da meta. E aí eles pensaram, bom, vamos fazer o seguinte então, vamos ter que pegar o serviço do Telesaúde daqui de Recife e pedir que o Telesaúde ligue para cada um dos médicos e enfermeiros, passando um sabão na turma, dizendo, olha, vocês não estão pedindo o exame, vocês têm que pedir o exame. E aí Freitas disse assim, poxa, mas isso só é estranho, né? Muito provavelmente esses médicos estão pedindo os exames, muito provavelmente esses médicos sabem que tem que pedir, sabem interpretar o resultado, e muito provável eles até devem estar pedindo mais do que uma vez ao ano. Né? Então alguma coisa está acontecendo aí no meio do caminho. Então o que a gente fez? A gente desenhou um estudo que tem várias etapas, é um estudo de métodos mistos. Então vamos lá, primeira etapa do método misto, pesquisa qualitativa, tá? Pegar informação qualitativa, em que a gente está explorando junto a enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e pacientes. Quais são as dificuldades que eles têm para cuidar da diabetes? Quais são os problemas que eles encontram no dia a dia? O que é difícil? O que eles têm de limitações? Tá? Então, explorando aspectos que têm a ver com competência clínica, aspectos que têm a ver com dificuldades de estrutura. Por exemplo, a gente descobriu nesse estudo que tem muito médico que tem medo de prescrever insulina porque a prefeitura leva meses para conseguir enviar um glicosímetro para o paciente poder usar. Se você vai prescrever insulina para o paciente tem que ter um glicosímetro para poder controlar, porque senão você está dando uma arma para o paciente que ele pode se machucar. Ele pode fazer uso da insulina, fazer uma hipoglicemia e vir a morrer. Então, ao invés de fazer bem para o paciente, pode levá-lo a um dano grave, né? Então, tem muito médico que fala, não vou prescrever insulina porque o glicosímetro não chega. E aí o tratamento do paciente fica emperrado. Isso é uma das coisas que a gente descobriu dentro da pesquisa qualitativa, tá? Informação do porquê, de que forma. Então, disso vai sair um desenho de uma intervenção. Essa intervenção ela vai ser um protocolo de intervenções que tem que ser feitas na unidade. Então, por exemplo, uma das medidas vai ser, tem que ter glicosímetro disponível para poder usar na hora. Eu diagnostiquei que o paciente está com diabetes de tal condição que eu tenho que usar insulina agora, tem que ter um glicosímetro aqui do meu lado para poder prescrever a insulina para o paciente. Essa é uma das coisas. Outras são medidas educacionais de atualização que vão ser feitas usando a telesaúde, né? Porque a ideia foi fazer pela telesaúde, então aproximar as pessoas da telesaúde e trazer atualização e orientação sobre tratamento direto com telesaúde. Essa intervenção ela vai ser desenhada ainda, a gente não está desenhando, mas algumas coisas a gente já está vendo. Então, esse desenho dessa intervenção, ele tem que ser testado, Vitor. Como é que eu vou testar essa intervenção, Vitor? Eu tenho
50 equipes de saúde da família, ou 100 equipes de saúde da família, vamos botar assim. E eu tenho uma intervenção que é um certo protocolo de mudanças que tem que acontecer e uma certa medida educacional, uma intervenção educacional. Como é que você faria, Vitor, para testar isso, para poder dizer assim, ó, essa intervenção mudou, essa intervenção melhorou o cuidado dos pacientes com diabetes? Eticamente, teria que dar para todas as unidades de saúde e comparar com o período anterior. Mas, para não ter viés assim, seria, sei lá, dá para metade ou não metade, mas causaria danos aos pacientes. Se eu só der para metade da cidade e não der para outra metade, e se a minha intervenção for boa, vai ter pessoas que vão ter sofrido dano e que Desnecessário, né? e que vão me deixar assim, tipo, putz, não foi legal. Mas eu posso dar para todo mundo e medir antes e depois, né? Seria o ideal, eu acho. E se de repente teve alguma coisa no antes e depois ali do tipo, chegou uma pandemia de Covid, no dia em que eu fui aplicar minha intervenção, e aí? Pode. Não, talvez comparar com outro município, mas também entraria no mesmo critério. Sim, ficaria No sobre primeiro esse critério que você viés falou, de né? mudar outro detalhe no tempo, né? Eu tenho que pensar em formas de. Mas aquela tua pergunta que você falou lá do randomizado, duplo cego, como é que fica aqui? Eticamente não daria para fazer nesse caso. Não tem como saber se de repente. Eu não tenho como cegar uma intervenção que telefonar. Olha, eu sou do Telesaúde aqui, vamos conversar sobre teus pacientes com diabetes. Pega aí 2, 3 casos, vamos discutir. Eu não tenho como cegar isso, né? Então existem desenhos diferentes. Um desenho possível é o quase experimento, tá? No qual eu pego uma intervenção e eu desenho quem vai receber, quem não vai, tá? E aí eu sei quem está recebendo a intervenção, ele não é cego, tá? Porque não tem como ser cego, tá? E aí eu posso fazer algumas formas de aplicação da intervenção, Victor. Eu posso, por exemplo, vou fazer aqui na tela, eu posso fazer metade, a metade de baixo recebe, a metade de cima não recebe. E aí você falou, essa daí é meio injusta, né? É meio ruim, vai que... Né? Mas ainda assim pode ser feita, eu poderia fazer uma comparação. Tem o antes e depois, mas o antes e depois, tudo que tiver dentro do tempo que possa estar afetando o tratamento, vai estar influenciando. Então, de repente, sei lá, a estação do ano, vai que de repente pé diabético acontece mais no inverno do que no verão. Não sei, estou falando um exemplo bem absurdo, mas para doenças respiratórias seria bem plausível. Se a minha intervenção for em cima de doença respiratória, a estação do ano faz diferença, né? Mas eu posso fazer, por exemplo, aplicar na diagonal, por exemplo. É uma intervenção, uma aplicação que a gente chama de stepped wedge. É uma escadinha. Então, eu tenho 100 equipes. E eu posso programar ao longo de 10 meses, aplicar em 10 equipes no primeiro mês, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto, 10 no quinto. Assim, eu tenho uma comparação quem recebeu versus quem não recebeu. E eu tenho também uma comparação pré e pós, conseguindo atenuar essa mudança no tempo, por exemplo, que poderia acontecer, entendeu? Mas nesse caso, ficaria pacientes, se desse positivo, se fosse favorável o desfecho, teria pacientes que não receberiam o tratamento. Caso for. Tudo tem um limite, mas todo Sim. mundo recebeu. Esse tipo de intervenção, o pessoal de infectologia usa muito, que estuda doenças infecciosas, né? Eles usam muito, porque, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, borrifar veneno para matar mosquito, por exemplo. Né? Como é que eu consigo fechar uma área, por exemplo, dizer aqui tem o veneno e aqui depois dessa fronteira não tem. Pô, o ar espalha, né? Aí como faz isso para poder saber quem é que recebeu e quem não recebeu, por exemplo, né? E aí tem isso, você pode ir fazendo em áreas diferentes, né? Tem várias formas de metodologia distintas, Victor, mas a tua pergunta é bem por aí que a gente pensa na hora de fazer pesquisa. Como é que eu vou fazer para comparar? Né? Foi essa que vocês escolheram? Lá em Recife a gente vai fazer o Stepped Wedge, no formato de escadinha. Eu tinha outra dúvida, assim, digamos que o desfecho seja favorável.
você pega o seu estudo e você manda para o prefeito, para o secretário de saúde? Como funciona? Tipo, você viu que tem alguma coisa errada assim que eles estão fazendo e você tem uma sugestão de melhoria. Como funciona essa forma de sugerir? Essa pesquisa lá em Recife, a gente começou a pensar no final do ano passado. Teve a eleição, e aí com a nova gestão, a gente apresentou tudo o que tinha sido pensado, porque a demanda inicial era da Secretaria de Saúde. A gente apresentou para a nova gestão e o pessoal comprou a ideia, eles gostaram. Eles falaram, caramba, isso daí vai ser bem legal, vai dar muitos frutos. Porque a gestão nova, quem chegou no lugar, queria saber informações de como é que é o trabalho do pessoal na atenção primária, o que acontece, quais são os problemas. O pessoal não sabia muito, era o pessoal que estava fazendo outras coisas na gestão. Então eles viram como uma oportunidade de poder saber mais. Mas isso depende do gestor, né? Isso, aí você está falando de algo. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês que vai ser a última coisa para compartilhar, para a gente poder ir embora descansar, que já está na hora do jantar. Eu vou compartilhar um link com vocês. Eu estava lendo hoje isso daqui, bem interessante, tá? Que são as competências fundamentais para ser pesquisador, tá? Então, eu vou passar o link aqui depois, mas eu apresento aqui para vocês agora. Isso aqui é da John Hopkins, tá? Então, são as Core Competencies for Postdoctoral Research Fellows, tá? Mas serve para qualquer um que está pensando em pesquisa. Então, ele coloca aqui quais seriam essas competências centrais aqui. Então, primeiro é ter um conhecimento amplo sobre a disciplina específica da qual você estuda. No nosso caso aqui, medicina de família, atenção primária, tá? Eu ter uma abordagem analítica na definição de perguntas específicas de estudo, aquilo que a gente falou lá naquele primeiro slide. Eu saber e dominar diferentes desenhos de pesquisa para poder testar as hipóteses, tá? Eu ter uma ampla aquisição de conhecimentos que sejam multidisciplinares, né, através de várias disciplinas, que não seja só restrito ao único universo de pesquisa que eu domino, né? Habilidades para pesquisa, desenvolvimento de habilidades para pesquisa. Eu tenho que dominar metodologias de pesquisa, eu tenho que entender de segurança de laboratório, por exemplo, isso tanto para a bancada, mas também para coleta de dados, eu fazer entrevista, eu proteger o paciente de que a minha pesquisa não vai incorrer em risco para a saúde do meu paciente, eu dominar designs experimentais, eu ter domínio de análise de dados, análise estatística, habilidades de comunicação, que é esse ponto que você tocou, Vitor. Tá? Que vai desde escrever texto, paper, o artigo, escrever proposal para fundos de pesquisa, eu tenho habilidade de ensino, habilidade de comunicar os meus dados, as minhas informações para o público leigo, com mídias e tal, mas aqui ele fala de seminários, meetings e posters. Eu acrescentaria aqui conversas com gestores, com formuladores de políticas públicas, com políticos. Tá? E aí ele coloca aqui job market skills, profissionalismo, liderança e gerenciamento, né? E condução responsável, responsabilidade social na condução de pesquisa, né? Então, estou mandando o link aqui no chat para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês verem depois. Mas faz sentido isso, Vitor, que eu trouxe aqui? Sim, ficou mais claro agora. Parece que a metodologia seria a parte mais complexa, assim, achar uma metodologia efetiva, né? Acho que é uma delas, né? Uma delas. Como quebrar essas barreiras com um gestor, como você falou. Isso eu acho meio difícil de fazer também. Geralmente, pesquisa tem uma coisa, né? Ela não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Tá? Tem um projeto, isso eu vou confidenciar para vocês para fechar aqui já. Mas tem um projeto que eu estou envolvido agora, lá em São Paulo. E tem uma parte, e o projeto tem 2 grupos que vão fazer a mesma coisa, mas são 2 grupos distintos. E esses grupos eles não são lá muito convergentes, eles não estão em muito boa sintonia.
E aí, como fazer com que os dois grupos criem sintonia é uma habilidade grande, é um desafio, como conseguir fazer com que não se choquem, com que as ideias vão para a mesma direção. E por que que é importante? Porque como vai ser também uma pesquisa de implementação, uma implementation research. Eu falei um pouquinho disso, né, de Recife, é uma pesquisa de implementação. O que que é? Você vai implementar uma medida, como ter certeza de que essa medida vai ser efetiva? Por exemplo, a gente sabe que pedir hemoglobina glicada de forma regular para os pacientes e poder usá-la como controle para o paciente diabético é benéfico, evita todos os desfechos aí nos pacientes diabéticos, né? Mas o que acontece que na hora de ser colocado em prática não funciona? Então, pesquisa de implementação é tudo isso que pega o que eu tenho de evidência científica e a lacuna que existe para chegar na prática. Então, isso é pesquisa de implementação. Em Recife, a gente está fazendo uma pesquisa de implementação, que é o que eu contei para vocês. Essa em São Paulo também é uma pesquisa de implementação. A medida que a gente vai fazer, a intervenção que vai ser feita lá em São Paulo, ela é uma intervenção que envolve melhoria da qualidade. São técnicas de melhoria da qualidade para trabalho em grupo, trabalho em equipe, para fazer resolução de problemas e o trabalho funcionar melhor. O ambiente hospitalar trabalha muito com isso, tá? Tem a ver com segurança do paciente e tal. E a atenção primária está começando a trabalhar. Só que dois grupos que meio que falam línguas diferentes, que não estão se conversando, pode botar tudo a perder. Porque a intervenção ela vai ser recebida por pessoas que vão ver um grupo falando uma coisa e outro grupo falando outra coisa. Então, faz parte, como pesquisador, vamos chegar num consenso e vamos fazer uma coisa única, porque senão isso compromete totalmente. E isso, te digo assim, não tem nada a ver com habilidade de pesquisa, com... O que tem de habilidade de pesquisa que eu vejo é olhar e ver se isso der errado, compromete a pesquisa. A gente não vai conseguir estudar a intervenção. Agora, como resolver esses conflitos, aí são outras habilidades que não é metodologia, não é estatística, não é p-valor, não é ciência de dados, não é nada disso. Super Última interessante, pergunta. obrigado. Legal, Vitor. Última pergunta, Maria Luísa, para a gente fechar a noite e ir embora jantar. Olha, da minha parte, acho que tá tudo ok. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente fique à vontade para perguntar. Não sei se a Ju, Marcela, a Dani e o Paulo querem falar alguma coisinha também. Tá todo mundo com fome já. Então, legal, pessoal. Eu tinha coisas que eu tinha pensado em fazer, mas que dependem muito de vocês estarem vivendo na prática e visitando as unidades de saúde, os centros de saúde. De repente, num outro momento, a gente pode fazer daí, né? Mas, enfim, espero que, enquanto foi ótimo, assim como o último, brigadão de novo, obrigado, foi ótimo para mim também. Tá? Uma próxima vez, quando a pandemia estiver indo embora já e tiver todo mundo vacinado, de repente a gente pode fazer uma coisa mais dinâmica e vocês poderem exercitar questões de vocês também. Realmente é bem chato, né, que a gente não tá conseguindo ver nada na prática, mas o encontro foi muito proveitoso para mim, pelo menos. E acho que o pessoal participou bastante também, então teve bastante dúvida, então imagino que para as outras pessoas também tenha sido bem proveitoso. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, pela paciência com a gente. Imagina. Vocês são ótimos, vocês são ótimos. Obrigada, gente, de verdade, assim, né? Bom. É muito bom a gente ter esse retorno, assim, a gente convidar as pessoas para virem conversar com a gente, ser uma coisa legal, assim, é sempre muito, muito animador a gente continuar a organizar os eventos da Liga. Legal, eu vou mandar alguns artigos, textos para vocês lerem um pouco também daí, tá? Eu mando para vocês por e-mail, ó. Obrigado pelo convite, gente, foi muito bom. Então tá, Boa gente. noite. Boa noite, até mais. Tchau. Obrigada, Tchau. viu? Tchau. Tchau, boa noite. Dani,
Oi. Acho que o Paulo saiu já, né? Eu ia dizer para a gente conversar um pouquinho só para saber como é que